Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, meu amigo Wagner falou assim, Cris, assume aí. Então, estou assumindo aqui hoje esse boa noite para vocês. Então, mais uma live do nosso Esquenta para o VMO Experience, que é um evento online que vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio. A gente vai falar sobre experiências, boas práticas de VMO. Vamos reunir todos os principais palestrantes no tema. E hoje a gente tem uma palestra super bacana com o Rafael Bergarias. Mas antes de chamar o Rafael, eu quero já de antemão pedir para vocês contribuírem aqui com as perguntas, né? Porque é sempre bom a gente dar boa noite, a gente se falar. E aí, ao longo do meu bate-papo com o Rafael, eu vou estar lendo o que vocês estão colocando aqui nos comentários. Então, eu gosto muito dessa interação, tá, pessoal? Então, agora sim, eu vou chamar o Rafael Bergarias para o nosso encontro de hoje, que vai falar sobre como certificar o seu PMO. Vamos lá, Rafael? Vem para o palco. Bem, amigos, estamos aqui reunidos, felizes, contentes, falando saltitante nessa nossa maravilhosa noite com a nossa musa inspiradora de todos os PMOs do nosso Brasil. Obrigado, Cris. Obrigada, gente. Bom, estou com o Rafael e, Rafael, queria até acabei não me apresentando, né, gente? Porque eu estou falando aqui como se todo mundo me conhecesse, mas eu sou a Cristiana Valente, do Escritório de Projetos da FGV, para quem não me conhece. E o Rafael aqui vai falar um pouco dele, o que ele está fazendo, antes da gente entrar no nosso bate-papo, né, Rafa? Eu sou um curioso da área de gestão de projeto, já atuo com gestão de projeto, vão fazer 21 anos, né, nessa caminhada. Eu comecei bebê, né, no jardim da infância, brincando com Lego, brincadeira. Mas eu tive a sorte de começando a implementar RP de gestão, né, em empresas já muito cedo, com 21 anos. Então, isso me ajudou bastante a ganhar muita exposição e visibilidade de gerenciamento de projeto. Já trabalhei em diversos setores, desde mega projetos, já fui subsecretário de Estado de Ciência Social e Direitos Humanos, já trabalhei em Ciência e Tecnologia, já fui CEO de empresa de engenharia. Hoje eu atuo com alguns negócios, né? Eu tenho uma holding, e dentro desse processo eu tenho trabalhado muito com educação executiva, né? Nos últimos 12 anos eu venho trazendo programas, né, do exterior para cá, de mestrado, de doutorado, e programas também menores, com Sorbonne, com a Universidade de Paris, enfim, né, com Bordeaux, com Angers. E eu também trouxe para o Brasil a IPMA. Né? Então, somos fundadores da IPMA no Brasil. Para quem não conhece, a International Project Management Association, a primeira associação de gerenciamento de projeto do mundo. Ela foi fundada em 1964, ela foi oficializada em 65, então esse ano nós completamos 60 anos. E a visão europeia de gerenciamento de projeto, que basicamente integra 3 grandes pilares. O entendimento do profissional sobre negócio, o entendimento dele sobre pessoas e cultura organizacional, e como você faz a ponte entre as pessoas e o negócio através das práticas de gestão. Então, fazendo uma apresentação longa, curta, esse é um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia. Nossa, mas que bacana, Rafa. Tô aqui, ó, o Jefferson deu um oi pra gente. Estou aguardando as perguntas do pessoal que já vão chegar. Rafa, eu não sabia essa questão do PMA, né? Se é de 64, a gente está falando de 60 anos, é muito bom, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, né? Acho que para quem não conhece o Rafael, muita gente já conhece, mas para quem não conhece, eu sou admiradora do trabalho do Rafael faz tempo. Entro no Instagram dele, assisto as lives, assisto todos os nossos stories, sou aqui fã do Rafael. Bom, então hoje vamos falar de uma coisa importante, né, Rafa? Eu separei até umas perguntas aqui que eu te mandei cedinho. Então, assim, bom, antes da gente falar de quanto custa a certificação, né, vamos entender, né, Rafa, o porquê da necessidade do PMO ter uma certificação, né? Porque quando a gente pensa no PMO, Rafa, eu estou dando um exemplo aqui da FGV, tá? Um exemplo vivo. Eu comecei aqui em 2021 e a gente começou num PMO departamental que está ganhando diria assim, uma visão maior, porque a gente começou numa iniciativa de controlar os projetos, os custos, e daí agora a gente já tem o Gartner, e a gente já faz ali uma categorização dos projetos com inteligência artificial, projetos que são de sustentação, projetos que são regulatórios.
Em que momento, Rafa, eu te digo que é importante a gente ter a certificação do PMO ou do VMO? Quando é que a empresa fala assim, agora a gente tem que ser certificado? Então, é muito interessante, né, você começar falando da FGV. A FGV agora, inclusive, criou uma marca chamada FGV PMO, que está ligado diretamente ao Carlos Ivan. Né? E a pessoa que é responsável por essa área, ela trouxe para a Siemens, lá atrás, o PMA de Siemens, que é basicamente a certificação IPMA dentro da Siemens. Eles têm uma metodologia, né, a Siemens globalmente conhecida, mais de 120 países, e dentro dessa lógica, essa própria área da FGV me procurou há 2 meses atrás para me perguntar, chegando à conclusão de que a certificação da IPMA para escritório de projeto é a única no mundo que dá o nível de robustez que o investidor precisa. Por que ela traz isso? Né? Uma FGV da vida, por exemplo, você tem um faturamento de mais de 1 bilhão, quase chegando a quase 2 bilhões de faturamento por ano. Por que uma organização desse tamanho ela entende que é importante certificar? Para 2 coisas. Primeiro, trazer transparência para o investidor, para as partes interessadas, né? Aqueles que são o dono do capital. Então, quando você vai falar, vou certificar, não é uma certificação do indivíduo, é uma certificação da competência da organização em transformar a estratégia em resultado. E você trazer rastreabilidade da aplicação do recurso, desde a ideia do planejamento estratégico até a execução na ponta. Então, o que a gente olha, sobre o ponto de vista geral, é a governança que você trabalha. Essa governança, a gente olha em 3 grandes pilares. Você vai olhar para a governança no seguinte ponto. Os indivíduos, têm eles capacidade de gerir o projeto? Ou seja, eles estão na ponta. Eles estão gerenciando como dá, ou eles estão fazendo com uma visão? E que visão é essa? Seja certificações do PMI, como por exemplo o PMP, seja da Prince, né, da Axelos, na verdade, que não é mais Axel, é PeopleCert. Né? Eu estou velho já, da época do governo britânico, Prince 2. Você tem o desenvolvimento de uma metodologia ou da visão da IPMA, que é uma certificação, no nosso caso, que é uma certificação por nível de competência e experiência e por grau de complexidade de projeto. Ou seja, na IPMA, eu começo numa certificação para o indivíduo desde o nível Foundation, que é equivalente ao KPM, né, o Foundation lá do Prince 2, eu tenho uma certificação nível D, que é equivalente ao PMP, e eu tenho o DCBA, né? O CBUA não tem equivalente no mercado, porque são certificações que elas olham experiência, você faz uma prova e você tem uma avaliação através de assessment. Então, elas são certificações baseadas em performance. Então, não é só uma prova. Né? Então, a gente olha o pilar pessoas, eu olho o pilar resultado dos programas e projetos. Então, eu vou olhar como é que as pessoas estão alinhadas aos propósitos, né? São 3 grandes pilares dentro disso. Como é que as pessoas estão alinhadas ao propósito? Quais são as ferramentas disponíveis dentro da organização de maneira corporativa? Porque a gente sabe muito bem que a gestão, de forma geral, é feita através, muitas vezes, né, do Excel, né, ou de um MS Pro isolado na máquina do indivíduo, né, e não fica disponível corporativamente. Quais são os resultados desses projetos e programas? Né? Até porque eu tenho que ter a capacidade de replicação desse sucesso, ou eu tenho que ter transparência para o entendimento do fracasso. E o terceiro pilar que eu olho é qual é a governança, qual é o conjunto de regras da organização como um todo para dar diretriz de implementação, né? Desde a escolha. Né? Por que eu digo para o meu investidor que o projeto A não foi escolhido em detrimento do B? Então, quando eu falo de certificar o PMO, eu só vou certificar organizações que o seu retorno do investimento vem através de projetos, ou seja, elas vendem projetos, como é o caso da instituição que tu trabalhas, como é o caso da Siemens, como é o caso de tantas outras organizações. A gente fez agora, né, como IPMA, a gente está fazendo a certificação do corpo de sócios e diretores, por exemplo, da Deloitte, da parte de infraestrutura. A gente fez a reestruturação, né, através de certificação, e foi a primeira certificação de PMO, né, das Américas. Foi o caso da Eletrobras. Né, então, a gente fez a reestruturação do PMO de engenharia. Então, assim, a certificação, ela serve para você dar clareza, né, o primeiro passo é dar clareza para o investidor ou para o dono do dinheiro, e o segundo, você trazer um diagnóstico para a organização de um ente externo
como é o caso do que eu estou falando aqui da IPMA, que é a certificação IPMA Delta, onde a gente traz para você aquilo que você é muito bom e pontos de desenvolvimento, montando um plano de 5 anos. Então, quando você tem uma certificadora fazendo isso com você, como é o caso da IPMA, que é uma certificadora global, você tem a liberdade interna de ou fazer o desenvolvimento desse plano de maturidade internamente com competência interna, ou você vai fazer uma contratação externa, ou você vai fazer um blend disso, ou seja, traga uma consultoria e faça o desenvolvimento aqui dentro. Então, a função base dessa história toda é você dar transparência de aplicação do recurso. E dar a quem está envolvido o que está acontecendo. E, Rafael, uma dúvida. Eu fui do setor elétrico, da Light, eu fui do setor elétrico durante 12 anos, tá? E eu participei de alguns projetos que foram premiados. Essas premiações, elas vieram de grandes... a gente se cadastrava, né? Cadastrava o projeto. Então, a gente tinha um tema, e esse tema era relevante, e tinha a organização que era a organização que filtrava ali qual era o projeto que ia merecer a categoria prata, bronze, ouro, enfim. Ele era categorizado. Quando você tem um PMO que é certificado, tá? A minha pergunta agora é essa. E você tem algum projeto relevante na companhia onde você cadastra esse projeto para concorrer a um prêmio? Isso fica mais fácil? Ou não? Depende realmente do conteúdo do projeto, do que o projeto vai trazer, de inovação. Como é que você vê isso? Eu vejo que se a cultura... O que acontece, Cris? Eu escutei esses dias uma pessoa que eu admiro muito, me falou que o ser humano se move por 3 coisas. E eu achei isso bem interessante e vai conectar com o que você está falando. As pessoas se mobilizam pelo dinheiro, por amor ou por glória. Né? Então, achei isso interessante. É verdade. E aí, quando você olha, né, você pode tentar juntar os 3, mas normalmente as pessoas se movem por um delas, tem um direcionador. O que acaba acontecendo com as premiações, que elas são isoladas? Elas servem para o ego daquele gestor de projeto e para você valorizar um patrocinador. E tudo bem, serve para você ganhar essa visibilidade. Só que isso não é replicável para a organização, de maneira geral, muitas vezes. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma organização que ela tem mais de um PMO, né? De que PMO eu estou falando ou de que projeto eu estou falando? Porque existem gestores de projeto que eles são tão incríveis que eles são insubstituíveis. Então, aquela pessoa é maravilhosa para fazer aquele projeto. Se ela sair, acabou o projeto, porque não existe rastreabilidade. Quando você vai fazer uma certificação, você vai olhar no detalhe, são assessores internacionais que vêm para fazer a avaliação de maneira isenta e idônea do processo. Então, você vai, na verdade, colocar o dedo na ferida. Então, você não está indo nesse processo única e exclusivamente pela glória, mas você está indo especificamente, muitas vezes, pelo dinheiro. Por que pelo dinheiro? Porque eu preciso, se a minha organização ela vive de projeto, eu tenho que entender onde está o ralo, aonde não está sendo feito direito, onde é que são os atrasos, qual é o nível de satisfação do meu cliente. Né? Que essa história que o pessoal fala tanto de VMO e PMO, não existiria PMO se ele não gerasse valor. Eu conheço essa história, a gente já está na terceira, quarta geração de PMO, né? E aí eu não vou entrar muito nesse mérito, mas assim, existiram várias ondas ao longo do tempo. O primeiro PMO que eu trabalhei na minha vida foi em 2003, bicho. Cara, caos na Terra, mas assim, porque copiava o PMO que achava que estava gerenciando o projeto. Não está gerenciando nada, está copiando em alguma coisa. Então, assim, eu tenho que entender o que é valor para a organização. Então, quando eu faço de maneira estruturante, eu tenho um processo de avaliação robusto, que eu me permito ser avaliado né, por uma parte externa. E eu me coloco à prova disso, né, e aceito esse resultado, isso vai tornar qualquer premiação uma consequência absolutamente natural. Porque boa parte das organizações, principalmente no Brasil, na minha percepção, ainda vivem do heroísmo, que é o gerente de projeto, é o gerente que vai lá fazer, qual é o ponto que vai trazer aquilo que gera
um alento inicial e que depois se perde na organização. Porque assim como a gente compra um carro novo e com um mês de carro tu já está de saco cheio dele, o PMO estruturado, as pessoas enchem o saco da gente. Por que enche o saco do PMO? Porque o PMO vai te cobrar, o PMO vai te dar diretriz, ele não vai deixar fazer o que você quer. Normalmente a gente está junto com a área de controladoria, você vai ter que trabalhar em conjunto com a área financeira, você vai trabalhar com o jurídico para saber qual é a performance dos contratos, quais são os itens de medição, como é que eu sou medido, quais são os indicadores chaves para poder trabalhar. E as pessoas no Brasil, como elas adoram trabalhar no heroísmo, elas não querem alguém que a controle. Então, todo mundo que vai trabalhar no PMO, que vai trabalhar no desenvolvimento dessa governança, tem que ter um grau de resiliência muito alto para trabalhar nesse PMO. É diferente do gerente de projeto. O gerente de projeto, ele vai pegar, estruturar na sua belíssima EAP, ou não, se for um projeto ágil, depende da natureza do projeto, ele está preocupado com uma entrega. Você, como PMO, está preocupado com a função gestão de projeto, programa, portfólio, com a competência da organização, com o uso do software, com o uso da metodologia. Então, você acaba se assemelhando, muitas vezes, ao funcionamento de um escritório de qualidade, porque você tem o processo de gestão de projetos dentro da tua organização e você vai ter as métricas de valor para isso. Então, existe aí um ponto bem interessante nisso, bem disruptivo. E assim, Rafael, o que tem que ter um PMO para ser um PMO certificado? Quais são os indicadores? Como é que a gente faz isso? Eu tenho que, para eu poder me certificar, né, para fazer sentido, eu tenho que entender o seguinte, que um percentual relevante da minha receita vem através de projetos. Pelo menos de 30% a 35% da minha receita ele vem de projetos. Seja direto ou indiretamente. Você tem, por exemplo, o caso de uma Petrobras da vida. A Petrobras ela não vive de projeto, mas se não tiver projeto, ela não produz mais. Porque ela trabalha numa natureza de negócio que é naturalmente declinante, como a Vale, por exemplo. Então, eu pego uma mineradora, eu pego uma petrolífera, né, de maneira geral, se ela não trabalhar, né, para poder explotar mais reservas, ela não vai conseguir produzir mais. Né? Então, o tempo todo, para ela manter produzindo o que ela está fazendo, tem que ter projetos. Se ela quer crescer, isso torna-se bastante complexo dentro dos... A Petrobras, por exemplo, quer quase dobrar de tamanho nos próximos 10 anos para poder continuar produzindo o que produz e dobrar o tamanho dela de produção para poder continuar suprindo o que o Brasil precisa de energia. Então, uma empresa como essa, por mais que o projeto não seja a natureza dela, ou seja, ela não vai vender projeto para ninguém, ela precisa da função projeto para poder trabalhar. Então, a primeira coisa que eu preciso é o reconhecimento da função projeto como parte da minha necessidade de geração de caixa. Porque tudo, Cris, na vida, se resume, no primeiro momento, em organização, a capacidade de geração de caixa e de margem. Então, isso tem que ser reconhecido. Segundo, eu preciso ter o interesse do patrocinador maior, né, do controlador, em dar transparência ao investidor ou dono do recurso sobre o uso do recurso dele. Porque se eu tenho organizações que elas não têm essa preocupação, é você tentar, de alguma maneira, enxugar gelo no deserto. Não vai funcionar. Então, tem que ter esse interesse genuíno de demonstrar para o dono do dinheiro como é que está sendo feita a aplicação do capital dele. E eu acho que o terceiro grande ponto, né, é o comprometimento dioturno com a excelência. E dizer o seguinte, nós fazemos muito bem o que nós fazemos, mas sempre existe espaço para poder fazer melhor. Então, essa avaliação, que tem uma validade, no caso da certificação IPMA Delta, de 5 anos, a IPMA permite que você faça de 3 a 5 anos a validade. A gente entende que a validade deve ser estendida, porque para você ter um giro organizacional de desenvolvimento de maturidade, eu preciso estabelecer fundações muito profundas, que vão levar de 3 a 4 anos para poder dar o resultado que a gente gostaria de se estabelecer como cultura. Se não, Cris, vira voo de galinha. Vai voar daqui até ali, mas vai morrer e não vai chegar a lugar nenhum. Bacana. E assim, agora falando, né, em relação ao valor dessa certificação, como é que é essa questão do valor? Vou pagar para ter uma certificação do meu PMO, aí eu passei por esses critérios todos. Em termos de valores, como é que é isso? Cada organização, a gente tem um range, né, de funcionamento desses valores. Né? Você tem do mínimo até o máximo. Né? Então, a gente leva em consideração o tamanho do portfólio,
qual é o grau de complexidade desse portfólio, quantas pessoas, né, quantas partes são envolvidas nisso. E a gente faz um diagnóstico profundo. São de 4 a 6 meses de avaliação para você, no final, ter essa certificação emitida. Né? Então, assim, existem vários ajustes nesse processo. Então, normalmente, isso vai acontecer, vai te dar um valor dentro do teu orçamento de 0,1 a 0,5% do teu CAPEX. Não é nada de absurdo. Agora, depende do tamanho do que a gente está fazendo, qual é o nível de avaliação que está sendo feito, qual é o grau de abrangência. Né? Então, assim, normalmente você vai fazer isso para um PMO corporativo. Dificilmente você vai fazer isso para uma área pequena. Ou você vai fazer um projeto muito específico. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que, com esse diagnóstico, o que a gente entende, né? E a gente tem um estudo muito longitudinal, muito interessante do professor Darcy Prado falando sobre isso, que você passa a ter uma variação para cada nível de maturidade que você tem, né, uma diminuição de variabilidade, tanto de custo quanto de prazo, de 5% em média, para cada nível de maturidade que você sobe. Então, se eu sair do 1 para o 2 ou do 2 para o 3, significa que eu estou economizando até 5% do CAPEX em dias fixos dentro do... Então, para um projeto, para uma organização que tem um CAPEX de 100, 200, 500, 1 bilhão, esse valor é muito pequeno perto do benefício que ele traz. E aí você acha também, Rafael, que, por exemplo, a gente tem um PMO corporativo, atende como se fosse uma consultoria, atende vários clientes, vários grandes projetos. Eu sendo certificado, tendo meu PMO certificado, aumenta o volume de empresas que procuram a empresa que foi certificada? Você acha que isso traz esse tipo de benefício? O que eu vejo é que existe uma busca, Cris, nessa história de ESG ou de ESG, né, como a gente tem a busca pela governança e pela transparência de aplicação do recurso tem sido cada vez maior. Então, o que eu vejo é que existe um apelo muito grande dentro das organizações, né? A certificação, por exemplo, de PMO, a certificação Delta da IPMA, ela é nova no Brasil, ela veio para cá em 2023, né? Então está no segundo ano de implementação aqui no Brasil, já negociando com alguns clientes bem robustos, né? Para poder transitar dentro dessas organizações. Então, o que eu vejo é que isso acaba virando uma ferramenta de marketing para demonstrar para o mercado que o que eu estou fazendo com o recurso. Então, ter essa visão externa de ser, de uma certa forma, auditado no meu processo decisório, isso gera tranquilidade para quem me contrata. Então, se eu sou uma empresa, né, que vendo projeto e que vivo de projeto e que, por qualquer razão que seja, quem me consome precisa ter transparência. Por exemplo, se você é uma empresa que o governo compra muito, é maravilhoso você dizer para o governo que você tem um processo externo, inclusive para um agente de controle como um TCU. Né? É um movimento interessante de você estar demonstrando que você está em compliance com regras. Né? Quando é o caso da Delta, por exemplo, a gente faz uma avaliação de mais de 500 pontos dentro da organização. São 503 pontos, para ser mais preciso, para você poder trazer essa robustez. Então, quando eu digo que você tem uma certificação Delta, o nível que eu estou te dizendo, eu estou apontando para o mercado dizendo o seguinte: olha, essa organização, o dinheiro que entra nela tem transparência na aplicação desse recurso. Então, vejo sim como um ponto. É muito bom. Agora sim, Rafael, dou uma boa noite aqui para o Hermes e para a Nazaré, que também entraram dando boa noite para a gente. Nazaré, fui o cavoro da Nazaré. Beijão, Nazaré. A Nazaré está aí, ó. Falando um pouco também em relação a essa questão, eu vou definir, como é que eu defino? É a alta direção que define que o PMO tem que ser certificado? É o diretor desse PMO? Geralmente, como que acontece isso? Como acontece o que eu tenho visto acontecer, né? O cara da alta administração, ele está apagando incêndio. A vida do cara é um inferno na Terra. Ele está tentando manter ele está sozinho, lutando contra Deus e o mundo para poder manter a organização de pé. Então a gente tem uma ilusão de que o cara está sentado no Monte Olimpo e que tudo é tranquilo para ele. De forma alguma. É muito complexo a vida da alta administração. E muitas vezes não é raro você ter na alta administração alguém que é da área de projetos. É muito difícil, né, chegar nessa alta administração, lá no topo, CEO que veio da área de projeto. Muito difícil.
Agora, o que acaba acontecendo, os processos que eu vejo, né, e com quem eu converso? Eu converso com um caboclo que ele está ali ao passo da diretoria ou na diretoria, mas que precisa de um direcionamento para você falar o seguinte, pô, eu tenho que dar uma ferramenta para o meu CEO, ele tem que apontar para o conselho de administração que ele é efetivo na aplicação de recurso, qual é a ferramenta que eu uso? Aí ele identifica que a IPMA Delta é a única hoje, a IPMA, a certificação Delta é hoje a única no mundo que te atesta isso, né? Você tem transparência e grau de governança para a aplicação de recursos do investidor. Perfeito. E ele vai vender isso para a alta administração explicando o que é. Mas não é falando que a certificação faz baseado no OCB. Não, ele traz para conversar. Então, quem acaba conversando com a alta administração sou eu, muitas vezes. Porque o Delta hoje no Brasil, o único assessor Delta das Américas sou eu hoje formado. Tá? Então, assim, a gente trabalha com a matriz, né, que fica na Suíça. Então, assim, hoje, para você conversar, você tem que conversar com o cara de topo. Então, quando você explica para ele, você está diminuindo, qual é a grande função de você explicar como implementar uma certificação Delta? Você está diminuindo o grau de exposição de risco do dinheiro do teu investidor. Aí o caboclo gosta. Por quê? Por que eu estou diminuindo? Eu tenho uma governança robusta, eu tenho uma gestão de portfólio clara, eu estou demonstrando o valor daquilo que eu estou aprovando, eu consigo fazer um tracking até a ponta de como é que está sendo feita a entrega, qual foi o desbalanceamento que eu tive de recurso no meio do caminho, quais são as falhas que eu tenho na interação das áreas. Então, Legal. uma demonstração clara da minha preocupação maior com o dinheiro do investidor. Toda vez que você entra nessa seara, alta administração, a diretoria executiva, ela acaba comprando a ideia, porque ela tem que dar esse senso para o conselho. Bacana. Tem que trazer esse peso, né? Agora, Rafael, tem uma pergunta aqui do Carlos Guimarães. Boa noite, Carlos. Quais são os primeiros passos que você acha que uma empresa deve tomar para iniciar o processo de certificação do seu VMO e evitar erros comuns nessa fase inicial? Olha, eu vou te falar que o primeiro passo é conversar, é bater um papo. Eu gosto disso, né? Eu gosto do óbvio, que para todo mundo tudo é óbvio, mas o óbvio não existe. Então, assim, o que acontece, Carlos? Você tem que conversar, você tem que ser franco. Não é falar, por exemplo, isso acontece algumas vezes comigo. A pessoa vem para mim e fala, Rafael, vamos conversar ou vai conversar com o meu time? Né? E aí você vai fazer uma avaliação. Aí você diz que faz tudo. Na prática, você não tem artefato nenhum para me dizer que faz. Então, assim, é trabalhar com transparência, com clareza e falar, preciso de ajuda. Então, assim, preciso de ajuda porque quais são as dores que você tem hoje, elas têm que ser muito claras para você como PMO. Você precisa ter acesso ao patrocinador para entender quais são as métricas que ele usa com você, né? Porque valor é medido por quem interpreta. Então, assim, ele não vem de Nárnia. Ele é interpretativo. Então, qual é a interpretação? Qual é a cultura dessa organização? Como é que funciona isso? Você chega para uma organização, por exemplo, né, sem fins lucrativos, uma fundação. Ela é regida e avaliada pelo Ministério Público. Então, você tem que ter um grau de transparência e aplicação de recurso absurdo. Então, qualquer coisa que você faz, como não tem fins lucrativos, tem que ser revertida para a própria organização. Então, uma organização que gera lucro, que não tem fins lucrativos, ela é absolutamente movida por projeto, porque ela tem que dar vazão ao recurso que ela mesma gera pela imunidade tributária. Então, faz parte do negócio dela. Então, é interessante, Carlos, você entender bem o negócio da sua organização e quais são os problemas que você tem e quais são os problemas que são percebidos pela alta administração. Mas não é, eu acho que eu não falei. Não tem acho, não tem acredito. Hoje eu tive uma discussão no trabalho muito interessante. A pessoa falou assim, mas se a pessoa não respondeu, então eu acho que ela entendeu. Não, quando uma pessoa não responde é porque ela não respondeu mesmo, ela não viu. Não crie inferência. Então, Carlos, eu acho que o grande ponto aqui para trazer para você é não crie inferência. Converse, seja transparente, busque saber como é que você medida o que é valor para a organização que você trabalha. Qual é o impacto da gestão de projeto na tua orçamentação, na tua base de entrada de recurso no teu negócio? Aí que o negócio funciona. Gestão de projeto só vai ser útil ou valorizada quando ela gera valor monetário e percebido para a organização.
Se não tiver isso, bicho, eu acho que, acredito que, a gente vai ficar discutindo aqui se é ágil, tradicional, se é PMO, se é VMO, qual. Aí, bicho, a gente vai ficar aqui devaneando. Tem que gerar grana no final do dia, bicho. Ou valor percebido para aquela área, número de atendimentos. Cara, diga-me como me medes que eu te direi como trabalharei. Nunca esqueça essa frase. Diga-me como me mede que eu te direi como trabalharei. Se você sabe como você é medido, você sabe qual é o valor que você gera. Se você não sabe qual é a medição, você está chutando. É verdade. Não, e outra coisa, né? Por exemplo, eu trabalho na área de TI, então meu escritório de projetos são para os projetos de TI. Só que a gente sustenta muita coisa, porque a cada ano que passa você gera mais projeto e você gera mais sustentação, porque você não pode botar o projeto sem sustentar ele depois. O sistema você coloca no ar, depois você tem que sustentar. Então, não assim, pode, mas fazem isso. Não pode. mas a gente tem que manter o nosso patamar aqui de excelência. Então, a gente busca isso. Eu busco isso. Eu tenho que sustentar tudo que eu entreguei. É a minha meta. E eu, como meta de PMO também, tenho que entregar todos os projetos para planejamento estratégico. Porque eu não gosto de ficar com 0 na minha nota final lá. Ah, não entregou por isso, por aquilo, eu não gosto. Então, eu gosto de entregar tudo. É meu perfil. Agora, sim, eu estou trazendo essa discussão aqui porque me surgiu aqui na mente o seguinte: demora, Rafael, assim, eu preciso ter certificação, quero o meu PMO ser certificado, mas quanto tempo ter essa maturação? Sei que você falou do Darcy, da questão da maturidade, que vocês fazem uma análise, mas geralmente, aí pela tua experiência, qual é o prazo que um PMO precisa ter para ser certificado? Se você tem um PMO com menos de 5 anos, eu te digo que é muito imaturo. Né? Como eu já vi PMOs com 3 anos, né, trabalhando na lógica de querer certificar. Mas o PMO com menos de 5 anos é muito difícil que você já tenha colhido os primeiros resultados e você tenha conseguido concretizar a cultura por projetos. Por quê? Uma das grandes mudanças de paradigma é porque que projeto é um ambiente inóspito, né? Projeto é de ruptura com a realidade, ou seja, você está fazendo mudança de status quo. Então você é a central de mudança de status quo. Você é o ser odiado na organização, porque ninguém gosta de você. Todo mundo gosta de mudança na área do colega, não na sua própria área. Então, como você vai ter erros, acertos, você vai começar a fazer parte da cultura daquela organização, você vai começar, de alguma maneira, a entender que ser polícia montada da organização, que muitas vezes é o significado de PMO, não funciona. Você vai ter que coadunar com outras áreas, vai ter que conversar com as áreas de negócio, com áreas de serviço. Então, essa adaptação entre a função PMO, né, a função de gestão de projeto, né, corporativa ou localizada, como é o seu caso aí de TI, para ela se acoplar na organização, 5 anos é um período bastante razoável. Claro, existem organizações, por exemplo, entrou uma consultoria, a empresa deixou de ser pública, virou privada, ou você tem ali você fez uma fusão e aquisição e ela foi acelerada por um plano de uma consultoria robusta. E quem comprou já tem uma cultura de projeto. Então, na empresa comprada, talvez o tempo de maturidade seja menor. Mas como você já vem com uma nave-mãe, já com uma cultura muito robusta, você consegue fazer essa virada. Muito bom. Bom, eu acho que agora aqui a gente já está quase chegando ao final, né? Você já falou do processo, já falou de quais são os tipos, né, de certificação. Eu acho que, assim, Rafael, eu acho que é um momento da gente refletir, eu estou falando por isso, por conta desse PMO que eu atuo aqui, até quando a gente consegue realmente trazer essa certificação no momento certo para que isso se fale com os objetivos, com as estratégias do planejamento, que, enfim, cada empresa tem a sua estratégia, cada empresa segue um direcionamento que é ou estabelecido a 4 mãos ali pela alta direção, com gerentes, ou só pela alta direção, ou pela alta direção com apoio de consultoria, no caso aqui é o Gartner. Então, assim, esse papo todo que a gente está trazendo aqui é novo, Rafael. Sabe por quê? Eu já fiz várias entrevistas aqui com várias pessoas, você sabe disso, você mesmo já fez entrevista comigo aqui no PMO Experience, e a gente nunca falou de certificação de PMO e VMO.
Você foi a primeira pessoa a trazer essa frente, tá? Que eu acho muito boa, eu acho muito relevante. E eu acho que alguns PMOs eu escuto assim: eu fui o melhor PMO do ano. Ok, fui o melhor PMO do ano, mas existe uma diferença entre ser o melhor PMO do ano, aí a pergunta é essa. Existe uma diferença entre ser o melhor PMO do ano e ser um PMO certificado. Assim, deixa eu entrar nessa seara, que isso é importante. Eu trabalho, um dos meus trabalhos voluntários na minha vida, eu trabalho como membro júri de várias premiações do mundo. Né? Já trabalhei tanto, né, no da IPMA quanto no do PMI, no Brasil, fora do Brasil. Então, assim, vamos entender, isso é importante a gente entender. Quando um jurado ele faz uma avaliação do teu PMO, ele está indo na tua festa com a tua casa arrumada e está analisando aquilo que você passou para ele de acordo com o parâmetro. Então, assim, ele não tem a função de fazer uma auditoria. Ele não tem a função de ir dentro da sua casa. Ele tem a função de olhar tudo aquilo que você colocou de acordo com os parâmetros de julgamento, comparar com outras organizações que colocaram com o seu parâmetro de julgamento e ver dentro desses parâmetros quem foi o campeão. Uhum. Então, ali, beleza. Estou olhando o seguinte, é campeonato de jogo com ponto corrido. Teve ali mata-mata, né? Beleza. Né? Num determinado momento deixa de ser ponto corrido, vira mata-mata, chegou na final. Né? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa, isso é uma competição. Né? Então, quando eu falo assim, sou o melhor PMO do ano, né? Isso quer dizer que dentro daqueles que se candidataram, né, eu tive a melhor forma de apresentar e trouxe as melhores documentações. Mas não, repito isso, não é função do jurado fazer uma avaliação se aquilo que está sendo apresentado é a realidade dos fatos. Uhum. Ele olha o que é apresentado. No caso da certificação, você está pagando para que eu te diga o que tem de errado. A brincadeira é outra. Então eu vou com o olhar crítico de trazer. Por exemplo, no meu caso, eu já passei por mais de 120 empresas diferentes, seja em papel de liderança, seja em conselho, seja como diretor executivo, seja como consultor. Mais de 10 mil alunos já passaram por mim. Tenho trocentos alunos que são de doutorado, dos programas que eu coordeno de doutorado, de mestrado, e que são presidentes de grandes empresas. Estou falando de Caixa Econômica, BR, Petrobras, etc. Então, assim, o que você está me pagando é, cara, dentro desse manancial que você tem, mais esse framework que você tem, da IPMA, trazendo um assessor ou dois internacionais, dependendo do tamanho da robustez, o que você pode nos ajudar para fazer uma análise crítica dos processos aqui dentro. Então, eu vou para dentro da cozinha, isso é diferente. Quando eu faço a avaliação como jurado, você me apresentou o prato pronto. Eu julguei vários pratos e falei, porra, teu prato é vencedor, mas eu não entrei na tua cozinha. Agora não, eu olho a tua cozinha, qual é a tua cadeia de fornecimento, quem é que traz isso para você, qual é a tua informação, cadê o teu sistema de informação, você faz uma amostragem do portfólio, né, totalmente randômica, para você poder entender o que o caboclo está dizendo, você conversa com várias áreas sobre projetos diferentes, e o cliente não sabe exatamente sobre que projeto você está conversando com quem. Você pega uma agenda com a área, você não especifica qual é. Então ele usa esse sistema, então se eu te der um código do projeto, a área tal tem que abrir aquele código e tem que me dar a mesma informação. Então, assim, a história é outra, Cris. Então, assim, importante essa tua pergunta até para o público em geral. Claro, mais uma vez, quem ganhou o prêmio do ano, de melhor PMO do ano, de qualquer avaliação que seja, isso é maravilhoso, tem que sim ser exaltado, a equipe tem que ficar feliz, etc. Mas isso eu só estou mostrando, eu estou comparando vários pratos que eu não sei qual é a cozinha. No nosso caso, quando a gente faz a avaliação, eu te digo que você replica qualquer prato que você disse que faz. Uma coisa é você fazer o mexidão da geladeira e no dia seguinte você não conseguir fazer isso. Outra coisa é eu te dar a receita e entender o passo a passo do que você fez para chegar até lá. Legal. A gente olha eficiência e olha a eficácia, ou seja, qual é o teu processo e qual é o resultado que você gera. Aí eu vou gerar o terceiro, que é a efetividade. Então, assim, é completamente diferente. Nem eu sabia disso. Você está me ensinando, Rafael. Você está aqui
Eu estou aqui aprendendo, a cada live eu aprendo. O Rafael, tem uma pergunta bacana aqui do André Magalhães, que ele diz o seguinte, acho que o André trabalha aqui com a gente, eu não sei se é, mas se é homônimo, mas enfim. Depois ele me bota aqui no chat se é ele ou não. Quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao buscar a certificação de seus VMOs e como esses obstáculos podem ser superados de forma eficaz? Se você virar para o teu chefe e falar que vai gastar dinheiro para uma certificação, ele vai dar um tapa na tua orelha. Ele vai falar, porra, tá de sacanagem. Não vai. Ele não vai te dar dinheiro para isso. Ninguém te dá... É que nem um profissional, me dá um dinheiro aqui para me certificar. Ninguém quer certificação. Eu na IPMA, por exemplo, com certificação individual, eu não te vendo certificação. Eu faço um mapeamento da tua competência para você poder se desenvolver a tua carreira para próximos passos, onde você vai ter uma avaliação com 2 ou 3 assessores para poder te dizer qual foi o direcionamento que você teve de carreira até aqui e o que você pode fazer para daqui a 5 anos. Peraí, é diferente. Então, quando eu faço uma CBOA, né, que é uma certificação baseada em performance, né, que é a única também do mundo, a certificação IPMA é a única no planeta que diz que você é gerente de projeto, você é um Certified Project Manager, ou é um Certified Senior Project Manager, ou você é um Project Director. É a função do CBA. Eu estou te dizendo, eu tenho alguém que tem experiência para poder ser assessor, para poder trabalhar contigo. Eu, por um acaso, eu tenho sorte de ser assessor há 14 anos da IPMA. Então, assim, todos os grandes nomes do Brasil, a avaliação nível A quem fiz fui eu. Eu fui PMA mais novo da história. Isso tem um preço para a minha vida pessoal, para a minha carreira, mas também não vou entrar nesse mérito. Então, assim, tudo na vida é o preço que você quer pagar. Agora, se você chegar para o cara e falar da certificação, não. Agora, se você disser que você vai melhorar a performance, a replicabilidade de projeto, olha só, uma coisa, André, e todo mundo que está ouvindo hoje em dia, o cara do topo, ele vê o mundo como X e Y, tá claro isso? Ele é X e... Ó, você vai pegar aqui, ó, X, ele quer previsibilidade. Ele quer saber que você vai entregar no prazo que você disse que ia entregar, ponto. Tá claro isso? Ele quer previsibilidade. No Y, ele quer saber o seguinte, competitividade. Você vai entregar no custo que você disse que ia fazer, gerando o resultado que ele disse que ia fazer. Ele só entende isso. Se você falar que você vai ser mais previsível, mais competitivo, ele vai te dar dinheiro. Se você falar no portfólio de implementação que você vende, você tem um faturamento de projeto de 100 bi, né? Vamos botar um bi de real aqui. Se você falar para ele que você vai aumentar o grau dele de previsibilidade em 5%, você está botando 50 milhões no bolso dele. Ele vai falar, quanto custa a certificação? Qualquer valor que eu der vai ser amendoim para ele, porque eu estou dando para ele uma previsibilidade de assertividade de 50 milhões de reais. Mesmo que eu cobrasse 2 milhões e meio para poder fazer uma avaliação, isso é peanut para o cara. Porque eu estou fazendo ainda economizar muito dinheiro. 47 milhões e meio. Então, o cara de topo, ele é orientado à análise de custo-benefício. É quanto custa e qual é o benefício. Então, se eu te digo que eu aumento o teu... Você imagina uma carteira da Petrobras de 120 bilhões de dólares nos próximos anos. Próximos 5 anos de quinquênio. Se eu falar para ele que melhora a previsibilidade dele em 1% de uma carteira de 100 bi, são mais de meio trilhão de reais, bicho, ele pode pagar o que for. Porque eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo o comprometimento do aprendizado da ciência da gestão de projeto. De entender que eu não faço só na oregada. E boa parte das organizações que eu conheço, os gestores de projeto, eles são escolhidos porque são amigos do gestor, que já foi conhecido. Mas quem não é certificado? Eu não consigo conceber como é que alguém dá dinheiro na mão do gestor. Eu não dou um avião, um Airbus A380, na mão do piloto que não tem brevet, porra. Como é que tu dá dinheiro na mão? Vai dar dinheiro para um PMO que vai gerir com controladoria 1 bilhão de reais? Eu não sei se aquele cara tem competência para isso. Eu não sei se tem processo. Você vai avaliar na Infraero. A quantidade de certificação que você tem que ter para operar um aeroporto e de licença que você tem que ter para operar um aeroporto é monstruosa, porque senão morre gente. Só que as organizações pegam e dão dinheiro umas para as outras, contratam as outras, sem ter uma certificação que diga se ela sabe operar aquele dinheiro. É tão absurdo quanto isso, mas ainda é feito. Muito boa resposta, Rafael. Bom, Rafael, a gente está chegando aqui ao final. Eu vou chamar o Wagner. Não sei se tem alguma pergunta perdida, se a gente encerra. Wagner, vem com a gente. Maravilha, excelente. Está me ouvindo bem? Então. Excelente, gente.
É um bate-papo maravilhoso. Perguntas eu coloquei para você aqui. Não tem perguntas mais, tem parabenizações, muito bom, excelente. E assim, Rafael, como sempre, várias falas maravilhosas que levam a gente a reflexões, né? E é um tema novo que as pessoas estão buscando muito conhecer mais sobre as ideias do VMO, se aprofundar também, desenvolver os seus PMOs. Eu falo que, independentemente do que você vai atacar, se é PMO, se é um VMO, tudo tem que ser feito com cautela, tudo tem que ser feito com estudo, com avaliação. E se a empresa não tem aí a expertise para poder fazer essa avaliação o que é o melhor para a minha empresa, qual foco dá, existem vários consultores aí no mercado, né, Rafael, que podem ajudar vocês aí a ver um plano para frente e tomar a sua melhor decisão, né? Perfeito. Acho que o grande ponto é que vocês escolham alguém que vocês confiem, né? Isso. Confiança vem do latim e significa fé em comum, né? Então, que tenha comunalidade com aquilo que você faz, com o teu sistema de valores, seja através da IPMA, que aqui eu estou representando, seja através diretamente com o próprio Wagner, seja conversando com a Cris, você precisa confiar. Porque assim, eu brinco que é igual médico, né? Como qualquer coisa na vida. Nós somos latinos, né? Só que nós somos um latino diferente, que a gente tem muita raiz tribal, né? Seja nos nossos povos originários ou nos povos que foram trazidos para cá forceps lá atrás, que são também de origem tribal. Então, se a gente não tiver a fé em comum, não funciona. Então, procurem pessoas e instituições que vocês confiem, que vocês olhem e falem assim, isso aqui faz sentido. Se começar a vir com nome bonito, começa com pirotecnia, gestão de verdade é mais simples e direta. Fantástico, é isso aí. Muitas vezes eu falo muito para as pessoas que são do tradicional e estão querendo implementar algumas coisas ágeis dentro da empresa, uma ação XYZ. Assim, olha, esquece o nome, não fala que tem nome esse troço, não. Vai lá, explica a técnica, como funciona e aplica, pronto. Porque se você falar o nome, vão ter algumas áreas aí que vão acabar indo contra, porque tá, né, às vezes não concorda com aquele nome americanizado e tudo mais, né? Mas é isso aí, Rafael. Excelente reflexão. E, Cris, deixar aqui para o Rafael agora fazer as considerações finais dele e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco, Rafael. O que eu digo para vocês é, se capacitem, conheçam, aproveito para parabenizar esse trabalho que o Wagner faz, que é incrível, a Cris compra isso desde o primeiro momento, brinco que é a nossa musa do PMO, e é isso aqui que faz desenvolver a gestão do país. Né? Assim, reclamar, tem muita gente para fazer, pirotecnia, tem muito bonitão para poder também fazer, para dar nome novo para coisa antiga, mas procurem o fundamento, procure o que está acontecendo, tem muito material, muito bem produzido, que já vem sendo feito há anos, né? Pelo Wagner, liderado. Procura material do professor Darcy Prado, que, cara, uma pessoa incrível, que começou com a história de maturidade e gestão de projeto no Brasil. Procure as associações, procure a IPMA. Eu vou te contar um segredo, tudo da IPMA é de graça, sem entrar lá você baixa 0800, não tem custo para você. Então essa é a lógica do poder associativo. Compreenda antes de julgar ou não queira fazer por modismo. Se o teu negócio, se a tua organização ainda não tem maturidade para isso, cara, bate um papo com o Wagner, bate um papo com a Cris, também estou nas redes sociais, não inventa moda antes de você saber se a organização comporta. Porque eu brinco que é igual você ter, pressão alta e resolver ficar pulando caixa, na academia. Toma cuidado, faz exercício que tem sentido, não vai na moda, porque senão você vai se machucar. Maravilha, Rafael, excelente. Meu amigo, prazer, né? Meu nome, a Cris fala o nome dela também, que ela está aqui comigo, porque quando ela não está, eu falo em meu nome da Cris. Mas quero te agradecer aqui por estar conosco, ter aceito o convite, estar aqui contribuindo com seus conhecimentos, com essa turma maravilhosa que está com a gente. E também para as que vão assistir as gravações, que vão ficar disponíveis aí nas redes, tá bom? Fechado, Muito gente. bom.
Obrigada, Rafael. Só gratidão, né, Wagner? O Rafa Isso sempre aí. aceita os nossos convites aqui. Às vezes demora, que está viajando, mas eu falo, não, vem, vem, e a gente consegue. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Eu gosto muito Tamo de junto, você. pode contar comigo sempre. Valeu. Muito Maravilha. Um obrigada. abraço, Rafael. Gente, Tchau, tchau, tchau. obrigado. Fantástico, gente. Cris, e aí nós temos, né? Esse aqui é um esquenta, gente, toda segunda-feira. Nós temos uma apresentação aqui às 19 horas para falar um pouquinho sobre o VMO Experience e trazer um pouquinho do gostinho de como vai ser esse evento maravilhoso que vai acontecer agora em maio, tá? Quem está nas redes sociais, quem está no site oficial, tem aqui na tela o QR Code, ok? Ou então digita no chat, no navegador, VMO Experience, igual está na tela, .com.br. Lá você vai ter as informações, os palestrantes já confirmados que são feras, feras mesmo, né, Cris? Isso, só gente boa. E esse ano, né, Wagner, diferente do ano passado, a gente está com mais. Parece que o evento foi criando força, foi criando, né, movimento mesmo de todas as pessoas, elogiando, enfim, toda essa iniciativa. E aí a gente está até com assim, palestrantes muito renomados, a gente está com o Américo Pinto, a gente tem o próprio Muniz, que vai estar fazendo uma palestra sobre VMO, a gente vai ter tanta gente boa, eu estou aqui tentando lembrar todos os nomes. Vamos ver, Fernando Bartelli, Fernanda Fischer, a Flávia Liboni. É assim, a gente de empresa. Tem a nossa Miriam Leite, querida, também. Assim, eu busco, gente, quando eu faço esses eventos, é uma coisa que a gente sempre faz junto, né, Wagner? É a gente colocar as empresas que fazem o VMO, porque o VMO ele é feito por consultorias também, tem o maravilhoso Marcelo Antonelli, que eu adoro, mas a gente também quer caso real, caso prático da empresa, aquela pessoa que está trabalhando no dia a dia, o que ela está fazendo, o que ela pode agregar para o meu trabalho, para o seu, como é que a gente pode fazer realmente uma comunidade, né? Eu acho que quando eu criei esse projeto, era para a gente entender como é que a gente cria uma comunidade de gestores aí de VMO, de PMO, não importa o nome, né? Mas, enfim, de pessoas que administram os tais projetos. E aí, esse ano foi crescendo, tem Mário Trentin, né, Wagner? Só gratidão, porque todo mundo aceitou o convite e faltou, né, Wagner? Tem gente que está me pedindo para entrar, mas não está dando mais, porque a gente já fechou a grade. Vai ter que ficar para 2026. Né? Então, assim, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Eu acho que é um fruto de muito trabalho, foi muito empenho que eu tive que ter aqui também, desde o meu início, em 2021. Preciso melhorar muito tudo, óbvio, todo mundo, mas esse trabalho me ajuda muito a fazer um trabalho melhor aqui. Né? Então, a gente conta com vocês, né, Wagner? 27 e 28 de maio. É totalmente gravado. Não consigo assistir tudo, é muita palestra, não tem problema, fica por um Assiste ano. depois, Né? vai ter o Assiste acesso, né? depois. E acho que o rico disso é justamente essa diversidade. A gente está trazendo uma palestra do Johnny, o Johnny é do agro. Então, assim, eu falei, opa, vamos chamar ele é do agro. O que o agro está fazendo? Né? Então, assim, eu tentei buscar empresas de segmentos Diversificar, né? diferentes, diversificar as pessoas, né? E entender esse movimento, porque a gente sabe, eu concordo muito com o Rafael, quando ele diz que tem muita gente inventando a roda e aí a gente vai fazer o nosso básico. Vamos fazer o nosso básico. Mas você sabe que fazer o básico é difícil, pacas. Entendeu? Você buscar custo, às vezes, você buscar os projetos no prazo, todo mundo ali colaborando para esse VMO, esse PMO funcionar. Você tem que ter uma rede de relacionamento boa, ser bem relacionado na empresa, conversar com todo mundo, ter todo mundo bem. É o que eu procuro fazer. Né? Então, assim, é difícil isso é um papel difícil, não é fácil ser PMO, é muito mais difícil do que a gente imagina. E o óbvio, às vezes, não está claro, né? Mas é isso. Então, olha, convido vocês aqui, VMO Experience, segundo ano, Wagner, segundo ano, a gente está junto nessa. E eu acredito no propósito, estou com vocês e eu espero que vocês façam inscrição para estar com a gente também. Maravilha, Cris. Então, gente, ó, tá na tela, tá? Coloquei no chat para vocês também, no chat oficial. E agora eu estou colocando, já coloquei o link para vocês emitirem o certificado deste encontro aqui, que todo encontro nosso aqui na Digital Edu, inclusive o VMO Experience, o Esquenta VMO Experience, dá o certificado de participação, tá bom? Tá na tela, tá no chat, mas no chat
da plataforma. Se você não está na plataforma agora, está nas redes sociais, fique à vontade para vir para cá. Tem 5 minutinhos para poder chegar aqui, fazer um cadastro gratuito e também conhecer mais ali dentro. Tem os links do VMO Experience também, mas você pode ir direto no vmoexperience.com.br. Cris, até segunda-feira, até semana que vem. Até segunda. Né? E quem perdeu aqui não consegui pegar o QR Code, gente, entra lá no meu Instagram, Jornada VMO, tem um QR Code de tudo, VMO Experience, todas as palestras, todas as lives que a gente faz e um pouquinho do meu trabalho. Né? Excelente, Cris. Sucesso, ótima semana para você, Cris, e para todo mundo que está nos assistindo aqui. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, Cris. Tchau, Wagner.